Produtores rurais contratam 140,8 bilhões de reais em crédito rural em 8 meses. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Mesmo lento, o mercado da soja segue em ritmo forte de exportação. Já o milho em Chicago segue pressionado. Com grande procura, arroz, feijão e trigo seguem em alta e o mercado das carnes está acelerado nas exportações. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. Nos últimos 8 meses, até março deste ano, os financiamentos contratados pelos produtores rurais somaram 140,8 bilhões de reais, um aumento de 11% em comparação ao mesmo período da safra passada. Os números mostram que o desempenho do crédito rural na atual safra não sofreu impactos da pandemia do coronavírus. Os destaques são para investimentos com 38,6 bilhões de reais. Custeio, montante foi de 77,2 bilhões de reais, crescimento de 20% e de 9%, respectivamente. Financiamentos para comercialização tiveram redução de 16%, com 15,8 bilhões de reais. Os números fazem parte do balanço de financiamento agropecuário da safra 19/20, divulgado na segunda-feira, dia 6, pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, com base nos dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do PROAGRO, o SICOR, do Banco Central. Para o diretor de Financiamento e Informação do MAPA, Wilson Vaz de Araújo, o bom desempenho do crédito rural revela o elevado nível de confiança dos produtores rurais, mesmo neste momento de crise, e sua importante contribuição para superá-las, assegurando a continuidade do abastecimento do mercado interno e das exportações agropecuárias. O valor das contratações de custeio pelos pequenos e médios produtores no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, PRONAMP, registraram elevação de 17% e 42%, respectivamente. Os demais produtores contrataram 1% a mais, ocorrendo aumento no valor dos financiamentos contratados. Em relação ao número de contratos entre os pequenos e médios produtores, houve aumento. No caso dos demais produtores rurais, houve redução de 31%, concentrado nas operações com recursos provenientes dos depósitos à vista. Foi de 33% o recuo, e na poupança rural com subvenção econômica, recuo de 41%, evidenciando a ampliação do alcance do PRONAMP pela incorporação de médios produtores que estavam contratando financiamento de custeio nas condições vigentes para os grandes produtores. Em relação aos investimentos, os realizados dentro do PRONAF cresceram 18%, do PRONAMP 97%, atingindo 10,3 bilhões e 2,1 bilhões de reais, respectivamente. Para os demais produtores, o aumento foi de 17%, passando de 22 bilhões e meio para 26,2 bilhões de reais. Os financiamentos subvenciados, feitos nos programas de investimento administrados pelo Ministério da Agricultura com recursos do BNDES e considerados prioritários, mantiveram-se em alta, dentre os quais o Programa ABC, 51%, Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, o PCA, 42%, o Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica, Inovagro, acréscimo de 70%, Programa de Apoio ao Médio Produtor, 97% a mais. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize.
Os negócios com a soja brasileira foram um pouco mais lentos nesta terça-feira, 7 de abril, mas com o mercado ainda registrando bons indicativos de preços, apesar da baixa do dólar frente ao real. Segundo o consultor Vlamir Brandalize, as referências seguem no intervalo de R$ 103 a R$ 105 por saca nos portos. No entanto, os compradores agora buscam volumes para meses mais à frente, junho, julho e agosto. E no agosto chega a dar chance dos R$ 106 nos portos brasileiros, com boa presença dos compradores. Segue um bom ritmo da exportação, aproveitando então o dólar firme e embarcando forte, como explica o consultor Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor, aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor e começamos o comentário de hoje com as boas exportações do complexo soja. Então, nessa primeira semana de abril, com apenas 3 dias úteis, foram quase 2,5 milhões de toneladas embarcadas, sinalizando que vem para recorde histórico para o mês de abril aí, provavelmente acima de 11, 12 milhões de toneladas de exportações. O acumulado do ano já está em 20,7 milhões de toneladas e a soja segue forte na exportação aí. O mês de abril, o mês de maio devem ser meses fortes na exportação. E no mercado interno segue na faixa aí dos 103 a 105 reais aí, sendo que os compradores agora nos portos querem só soja de junho e julho, praticamente não querem grandes volumes para abril, pouco volume para maio e principalmente posições de junho, julho e agosto aí, onde agosto chega a dar ainda condições de R$ 106 nos portos brasileiros, com boa presença dos compradores, né? Então segue em bom ritmo aí na exportação, aproveitando o dólar firme e segue embarcando pesado. No mercado internacional, ela segue pressionada aí justamente ainda por função do coronavírus, de toda a pandemia, e o mercado não consegue reagir, meio na base de 8,60 em diante as posições, com bons fundamentos. A safra mundial é muito menor do que as projeções, a produção provavelmente vai ficar na faixa de 330 milhões de toneladas e o consumo acima de 350, então vai consumir um bom volume dos estoques aí que tínhamos do ano passado. E a passada pandemia, certamente o mercado vai tentar se recuperar. O plantio americano deve começar aí em algumas semanas, por enquanto as condições de clima ainda continuam baixas, ainda tendo geados em boa parte do meio oeste americano, e a soja vai sendo deixada aí, provavelmente o plantio vai ser em maio. Deve ser dentro do período normal, o clima está dentro da normalidade. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? O mercado do milho em Chicago segue pressionado diante dos fatores de baixa do petróleo e da pandemia do novo coronavírus. No mercado brasileiro, o milho segue estável e sem vendedores, conforme diz Vlamir Brandalize. A Bolsa Brasileira operou no campo negativo durante todo o dia 7 de abril e registrou perdas de até 2,30% para as principais cotações por volta das 17 horas, hora de Brasília. O vencimento maio 20 era cotado a R$ 47,60, com baixa de 2,06%. Julho 20 valia R$ 44,55, desvalorização de 2,30%. Setembro 20, negociado por R$ 43,52, queda de 0,80%. E o dezembro 20 tinha um valor de R$ 45,79, uma perda de 0,78%. Chicago bastante pressionado, perdeu os 3,30 aí para o spot, milho muito barato para os importadores e provavelmente nos próximos dias aí muitos negócios na exportação americana devem ocorrer com os consumidores aproveitando essas boas cotações aí nesse momento de
forte pressão aí de 2 fatores aí no milho, né? A pandemia do coronavírus que vem pressionando e o petróleo em baixa aí na faixa de 25, 26, 27 dólares do barril. Melhorou um pouco frente aos níveis mínimos aí que trabalhou na faixa de 20 na semana passada. Mesmo assim ele pressiona o etanol, e como a demanda de combustíveis no mundo tem caído forte aí nesse mês de março, foi bastante fraco, agora em abril ainda com a quarentena e a pandemia deve ser ainda fraco, e isso acaba pressionando o mercado do etanol e da gasolina, e junto a isso também pressionando o milho e limitando avanços. O plantio do milho está começando a andar nos estados mais ao sul do cinturão americano, com as primeiras lavouras em plantio também ali no estado de Indiana, e nos próximos dias devendo plantar um ritmo um pouquinho maior aí na parte mais ao sul do cinturão. O mercado brasileiro do milho segue com estabilidade aí, com calmaria, níveis na faixa de 46 a 47 nos portos, sem vendedores na exportação. O mercado de exportação praticamente não embarcou nada ainda nesses primeiros dias de abril, somente alguns volumes de sementes de milho e nada de grãos. E o mês de abril vai ser fraco de exportações aí para milho, em função de não ter vendedores. No mercado interno aí segue com negócios localizados. Somente os pequenos compradores têm atuado. Os grandes compradores vêm forçando baixa aí nos indicativos, e alguma queda já se viu aí no sul, com o mercado já trabalhando até abaixo de R$50, onde trabalhava na faixa de 50 acima, no caso do Rio Grande do Sul. Mercado levemente pressionado porque a safrinha segue em evolução, teve novas chuvas sobre as lavouras, e por enquanto tudo dentro da normalidade. Vem uma safrinha aí na casa dos 80 milhões de toneladas, e vai abastecer o mercado interno aí, que vai seguir com boa demanda e vai ter que exportar. E a exportação paga menos que o interno, então o mercado mostra fôlego para pressionar, e isso está dando tranquilidade aos grandes consumidores de milho nesse momento. Mas o espaço da queda é o nível da exportação, né? 46 a 47 reais, que é os níveis atuais. Segundo o relatório do CPE, as medidas de restrição da circulação de pessoas com dificuldades para as feiras, mercados institucionais e também restaurantes influenciaram diretamente e negativamente a demanda de frutas e hortaliças. Os impactos mais negativos foram para produtos mais perecíveis, como as folhosas, tomate, banana e manga. Além disso, para pequenos produtores e agricultores familiares que dependem de uma cadeia mais longa de comercialização, estão então apresentando dificuldades logísticas. Com a diminuição do consumo destes itens oferecidos em feiras livres, o brasileiro então aumentou o consumo do arroz, feijão e massas. O mercado do arroz segue com a colheita gaúcha avançando dentro da normalidade. O feijão disparou, não tem oferta no mercado, com indicativos variando de 280 a 350 no carioca. O preto também segue firme com a atualização de preços para os próximos dias. O trigo em alta, com patamares recordes em alguns lugares, dando fôlego para o produtor, que deve investir mais no próximo plantio. É isso que afirma o consultor Vlamir Brandalize. No mercado do arroz segue com a colheita gaúcha avançando, já na região do Uruguaiana aí perto de 90% colhido, muita fila de caminhão, a safra está dentro da normalidade, as produtividades dentro da média. O que se comenta muito no arroz gaúcho é que nesse ano a qualidade, a renda está bem mesclada, tem renda de 40 a 62, 63 inteiros, sinalizando que vai ser um ano que vai ter bons volumes aí para o pessoal que faz parabolização, faz o parbolizado. E nesse momento os negócios são pontuais, aí poucos fechamentos, os produtores segurando as vendas e o mercado firme, né, de 51 a 58 no mercado gaúcho, e nos demais estados também firme. Tocantins aí na faixa de 80% da safra colhida, também firme, os indicativos caminhando para a faixa de R$70 aí no arroz de Tocantins, e poucos vendedores. A demanda de varejo segue aquecida e os consumidores agora vão para uma nova onda de consumo, buscando a reposição aí do arroz que compraram e consumiram no mês de março. Não se espera uma disparada de demanda como teve em março, que muita gente não tinha arroz em casa e comprou. Agora vai repor o que consumiu e vai manter estoque, né? Não vinha trabalhando com estoque antes e vai manter estoque de arroz. O parceiro do arroz é o feijão, esse disparou mesmo, não tem ofertas, o mercado segue firme, o preto também firme, os indicativos aí variando da faixa de 280 a 350 reais no carioca, sendo que o carioca
de melhor qualidade acima de 330, 350 reais e pouca oferta. Mercado de preto também no atacado aí na faixa de 200 a 250 reais, firme também. Mercado do feijão calpi, também firme, né? O produto do Mato Grosso chegando aí no Nordeste na faixa de 280, 300 reais. Ou seja, o segmento consumindo feijão e arroz, e no varejo os indicativos de ambos aí estão em alta, né? Hoje o pacote do arroz varia de 14 a 24 reais, não tem mais aquele produto de 10, 12, não existe mais nas gôndolas. E o mercado se atualizou. O mercado feijão também ainda vai repassar ajustes nesses próximos dias, porque o feijão subiu nas lavouras e não tem oferta. Estamos num vazio de ofertas. E essa alta aí favorece um pouco aí o produtor a plantar a safra irrigada que vem para frente aí. E segue firme, né? É o ano do arroz com feijão. Ano do arroz com feijão e ovo, né? A demanda de ovos no Brasil disparando, favorecendo as grandes produtoras de ovos aí que vinham em anos fracos, agora está num ano de forte demanda. Outro que está firme é o mercado do trigo, né? O trigo aí com patamares chegando a níveis recordes em alguns locais. Trigo na exportação nos portos acima de R$ 950 reais a tonelada. O trigo no mercado interno já acima de 1.050 no Rio Grande do Sul, 1.100 em Paraná, 1.150, 1.200 em São Paulo. Trigo importado chegando acima de 1.200, nas contas de hoje acima de 1.300 a tonelada nos portos. E com isso vai dando fôlego para o mercado do trigo ficar firme neste ano, né? A demanda de derivados do trigo também segue aquecida em período de quarentena e não vai mudar nos próximos dias. Então o mercado firme também no trigo, que estimula o plantio dessa nova safra que está começando no Paraná e deve avançar aí para um plantio um pouco maior nesse ano, em função das boas condições do mercado aí e do setor do clima, que prevê aí condições boas para trigo nesse ano com relação ao clima, né? Então esse é o quadro do segmento do trigo no mercado brasileiro nesse momento. Segundo o relatório do CPEA, divulgado nesta terça-feira, 7 de abril, na bovinocultura de corte, embora o mercado doméstico represente 75% das vendas da carne, as exportações estão firmes, a oferta de animais para abate restrita, o que pode impedir quedas significativas de preços na cadeia. Para a suinocultura, o ritmo aquecido de exportações da carne e as perspectivas de poucas alterações no consumo do lar também devem impedir quedas mais acentuadas dos preços. A elevada competitividade da proteína de frango frente às principais carnes concorrentes, a bovina e a suína, pode elevar os preços dos produtos de origem avícola num primeiro momento. Mas os efeitos das suspensões das aulas, que reduzem então a procura para as merendas escolares, e da queda na demanda no mercado de food service, podem exercer pressão sobre as cotações domésticas. O mercado das carnes segue em ritmo acelerado com as exportações, segundo comenta Brandalize. No mercado das carnes segue com um ritmo acelerado na exportação. Os primeiros dados aí de abril mostram aí avanços fortes aí, com vendas médias acima de 4.000 toneladas, no caso diárias aí do boi. O suíno também acima de 3.000 toneladas, lembrando que ambos aí estão com avanços aí de 30% a 40% frente à média do período de abril aí dos anos anteriores. O frango em 3 dias de embarques aí foram mais de 40.000 toneladas. E o acumulado do frango já batendo a porta de 1 milhão de toneladas, suíno acima de 190.000 toneladas e o bovino acima de 366.000 toneladas acumuladas, todos eles com níveis aí muito fortes aí, com recordes ou próximo do recorde histórico de embarque de carnes aí nesse período. Como há uma calmaria um pouco na demanda interna do setor da carne, principalmente do bovino, alguns frigoríficos estão diminuindo o ritmo porque o boi não tem baixado no pasto e a exportação paga mais forte e automaticamente estão trabalhando pesado para a exportação e atendendo a demanda interna que diminuiu em função da quarentena. Então, o segmento aí vai mantendo o boi firme, mas algumas plantas de alguns frigoríficos estão em ritmo de férias coletivas, aí diminuindo as operações para se adequar à demanda no mercado interno, e o setor que segue na exportação segue com o pé no acelerador. O setor da carne segue nessa linha e vai mantendo indicativos firmes. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize em mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.